Começando então mais um podcast Chá de História, o episódio de hoje, Ideologia do Cinema 2, O Poço e o Parasita, e foda-se. Presente aqui no Discord ainda, em época de corona, nesse dia 15/5, gravamos às 23 horas e 1 minuto. Temos então o nosso host Pablo Coelho. Boa noite, boa noite. Temos o nosso companheiro de sempre, Rafael Buzo. E o nosso convidado hoje, que também faz parte do GAP, como colaborador, e esse é o quarto podcast aqui com nós, é o Rodrigo Reis. E aí, todo mundo, tudo bem? Isso aí, glória a Deus, blá blá blá. Então eu vou te passar a bola, né, Pablo? Manda a bola, que eu tenho um negócio muito importante pra anunciar pra todo mundo, que já vão estar sabendo que esse programa a gente não sabe quando é que vai ir ao ar, mas dia 14 desse mês, ou dia 13, foi dia 13, quarta-feira, a gente tá em que mês? Janeiro, fevereiro, março, maio. Dia 14 de maio, não sei se vocês ficaram sabendo, caiu um OVNI na cidade de Maré. Magé. Isso, Magé. Eu sempre falo Maré, eu falei pra minha irmã também Marela, mas não existe Maré, Pablo. Tá bom, então tu tá errado, depois eu vi que eu tava errado. Tem o complexo da Maré. Isso, perfeitamente. Parece que caiu um OVNI lá, e a notícia aqui que eu tô lendo... Não, eu não quero isso aqui. Tá dizendo assim, autoridades negam queda de OVNI em Pau Grande. Isso é genial, eu adoro as cidades brasileiras. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui muito rápido pro Rodrigo. Me responde em 10 segundos. Tu que é viciado em OVNI, Rodrigo. Que perigo, tu que é viciado na cidade ali. Olha. Qual que é a importância de cair um OVNI na cidade de Magé? 10 segundos. A cidade se tornará um grande epicentro de cultura alien no Brasil a partir de agora. Assim como Varginha. Olha aí. Pau Grande, Varginha. Isso vai trazer riqueza pra cidade, bastante turismo, quer dizer, isso depois que acabar o coronga, né? Né, tá louco. E a outra notícia que a gente tem pra brindar hoje é que o ministro da Saúde, Taishi, pediu demissão, foi embora e na fila da farmácia hoje, tiozinho falou do meu lado pro farmacêutico, já tava na hora desse burro ir embora. Então, se o tiozinho aposentado sabe mais que o ministro, eu acho que a gente tá bem encaminhado. Só falta um burro moro pedir também pra sair. Ah, esse não vai, né, cara? Infelizmente, esse vai se arrastar por muito tempo ainda. MD, Oi. Vamos pular pros recadinhos, então. Vamos pros recadinhos. Primeiro recado da noite, é um recado de sempre, o nosso evento online vai acontecer bonitinho no dia 1/6, e as inscrições para ouvinte e para autor vão até o dia 31/5. O evento vai ser... pera aí que eu tô usando um óculos novo, então eu tô me adaptando ainda com grau, e eu tô sofrendo um tanto aqui. Sofrendo. Seguinte, pros ouvintes... Inscrição até o dia 31/5, certificado básico vai sair para vocês 35 horas, complementares, lógico, vai botar na faculdade lá, e pode chegar até 50 horas. Para saber mais informações, lá no nosso site, sairdagrandenoite.com. Inscrição para autor, até o dia 31/5, o texto pode ter até 3 nomes, o investimento para participar é R$15, e ele concorre a texto destaque. Os textos de destaque serão avaliados por clareza textual, domínio de conceitos e relevância da pesquisa. Todos os textos vão ser publicados pela editora Sair da Grande Noite em formato de anais. E se a guria, se as pessoas que receberem o texto a premiação de destaque quiserem participar, vão vir aqui no nosso programa falar sobre sua pesquisa, sobre o interesse e esse tipo de coisa. Tem mais recado, MD? Ah, tem sim. Os cursos. Tem a forma de pagamento também. Forma de pagamento. Então, por favor, o pagamento é contigo. A forma para poder fazer a contribuição aí, né? Porque não é uma cobrança em si.
Mas, pô, não, isso não. Não, na verdade então é uma pra fa- cobrança, mas se não pagar, não publica. É um apoio pra fazer manter a editora e fazer a publicação. Isso, tá fazendo esse apoio aí pra que te dá o ingresso na participação do evento. A gente tem depósito pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco Santander e adicionamos há pouco também pelo Bradesco, pelo Nubank e também a opção de boleto bancário. Só entrar em contato aí que a gente gera um boleto pra ti. E também, como o GAP aqui são tudo um bando de quebrado, se quiser fazer uma contribuição aí pra ajudar o nosso trabalho aqui a continuar produzindo conteúdo e tudo mais, pode fazer a tua colaboração também. E se tá quebrado, igual nós aqui, pode só sentar-lhe o dedo no like ali ou o coraçãozinho se estiver escutando pelo Spotify. Exatamente. E se tiver quebrado e quiser escrever, pode colaborar com a gente mandando o texto pra gente, mandando ideia de pauta, ideia de programa e por aí vai. Toda a participação é muito benquista, muito bem aceita. E o MD esqueceu de falar do PicPay, que a gente tem o PicPay, né, para pagamento. Tu falou dos bancos e o PicPay a gente aceita qualquer migalha que vocês jogarem pra gente, porque é isso aí. PicPay, @Maicon com N no final, KOSMANN. É isso aí. Ele me deu um susto agora que eu cheguei a me perder. Tu tava Tu tem que entrar nos cursos agora, Pablo. Isso. Cursos. Nós temos 3 cursos online que dão certificado na hora, gratuitos. Um curso sobre história do Brasil, povos originários, que é os povos indígenas, logicamente originários, no Brasil, que povoavam aqui antes da tal da descoberta, ou não descoberta, fica por vocês. 2 cursos sobre Idade Média. Sobre o quê? Achamento. Achamento. É o termo. Isso deixa bem Tá claro Suzana. que quem fez o texto foi o Rafael, não fui eu. É o termo que tá se usando, não é descoberta. Porque descobriu nada, né? Se achou. Tá, e se tem alguma coisa escondida e tu tira a coberta de cima, tu achou. Então tu descobriu e achou. Tu descobriu que tá ali embaixo ou tu só achou? Não, tu descobriu que tá ali Descobriu embaixo. uma pessoa que tá ali embaixo. Aí, tu não Sabe, descobriu a eu pessoa, quero tu não saber se a água é molhada ou ela é líquida. As duas coisas. Esse debate aí eu propus pros guris e eles não aceitaram um dia, mas tudo bem. Uma hora eu volto. Não, eu aceitei e botei meus argumentos. E esfregou na minha cara que eu tava errado. E botei ali como a física que manda no negócio, não é? Mas voltando aqui pra gente não ficar com 6 horas de recados, outros 2 cursos que nós temos são de Idade Média, que, eu não lembro o nome deles. Vamos achar aqui no site, vou ensinar vocês. Um deles se chama Idade Média pela lente de Henri Pirenne, Queda e Renascimento Urbano, que é baseado é uma introdução de um livro do Henri Pirenne, que é um historiador. E o outro texto que nós temos, que é a parte do curso, é Juízo Final e Dance Macabre, 2 visões sobre a morte no medievo. Esse texto já foi publicado, tá para download lá no nosso site, ele foi modificado, ampliado e revisado e virou curso. Então, esse curso de Juízo Final ele tem 10 horas, o de Idade Média pela lente de Henri Pirenne tem 5 horas e o de povos originários tem 20 horas. Gratuitas, Não é chegou, fez É 40. 40? Não era 20? 35. Bingo. MD, começa o programa. Pá, assim, no seco? Já foi. Mas já não começou, já? Não, Rodrigo, a parte do programa. Esse foi só recado, Rodrigo. Esse foi só os recadinhos. A ideologia é presente em cada produto que consumimos, desde roupas, alimentos e livros. A produção cultural é ideológica e sempre busca algo. O cinema, como uma das expressões máximas da arte, não está livre dessa culpa. Para transmitir sua mensagem, ele se mune do cotidiano e da fantasia, não importa quando ou de quanto se faz essa mistura. Então, nesse programa, vamos observar as questões que estão presentes no capitalismo retratado cinematograficamente.
Não é o capitalismo do cotidiano, ou não mesmo o capital que movimenta as películas com seus lucros monstruosos, mas sim o que o cinema tem para nos dizer sobre o capitalismo. A linguagem do cinema não é direta. Ela brinca com cores, com símbolos e com os sentimentos da plateia. Brinca e usa. Afinal, a música, a fotografia, o roteiro e tudo que envolve um filme é muito mais do que uma crítica ou propaganda ao que é apresentado. Mas é uma ferramenta que, se bem usada, vai nos interpelar da forma certa para sentirmos a emoção desejada. Talvez não da mesma forma, mas quem nunca acendeu um cigarro e sentou numa privada enquanto a sua vida econômica se desfazia ao seu redor em tragédias devido ao sistema parasitário? Ou então, quem nunca se viu numa situação onde suprir as necessidades mais básicas é quase um sacrifício? Quem dirá guardar um excedente para uma situação de dificuldade maior? Por momentos, sentimos nossos esforços sugados por um poço. Nossa conversa sobre O Poço e Parasita não se pautam tanto em questões mecânicas ou técnicas do cinema, que logicamente não somos as pessoas mais gabaritadas para falar sobre, mas ousamos hoje comentar questões ideológicas de como as mensagens são capturadas ou não pela imagética e pela vida dos personagens. Acho que vocês já entenderam ao que o programa se propõe. Lavem as mãos, defendam o SUS e vamos ficar com o programa de hoje. Ah, um detalhe. Antes de vocês assistirem esse episódio, devem saber que ele foi dividido em 2 partes. A primeira se trata da introdução e do Poço. A segunda parte vai ser sobre o Parasita. Eu quero começar esse programa dizendo uma frase muito importante, que eu não sei se é de autoria dele, mas o Instagram diz que é. E os memes também dizem, então deve ser. Que basicamente abre parênteses. Nós comemos dessa lata de lixo, e essa lata de lixo se chama ideologia. Slavoj Žižek. Partindo desse princípio... Ele diz isso no Guia Pervertido da Ideologia. Ah, justamente. Perfeito. Ele fala isso até num vídeo do lado de uma lata de lixo, uma caçamba grandona e tal. Isso, ele está explicando o início, é o início do documentário, ele está explicando sobre o filme... Alô? Nossa. sobre o filme, Tem 3 horas o bagulho, não é difícil esquecer. Eles vivem... Ah, sim, They Live. É um filme preto e branco. Preto e branco não, com cenas em preto e branco, porque o cara bota o óculos aquele. Não. Ah, sim, ele vê... Não. Os óculos da ideologia, né? Sim. É que cenas de preto e branco. Sim, o filme tem cenas de preto e branco, que é quando o cara bota o óculos e consegue ver as mensagens subliminares nos outdoors, nos livros, nas revistas, nas pessoas. Isso, a ideologia por trás da propaganda. Sim, um né? baita de um filme, por então sinal. ele olha... Não, o filme é ruim. Ah, tá. O cara chega num lugar com uma 12 e fala: eu vim aqui mascar goma e dar tiros. E a notícia ruim é que acabou minhas gomas. Porra, cara. Mas então, baseado nessa frase do Zizek, a gente vai abordar hoje no nosso programa Ideologia do Cinema, não à toa citado o Zizek, o capitalismo, usando para isso os veículos do filme O Poço e Parasita. Logicamente, eu posso dizer expresso e direto que, assim, O Poço é o trabalho que tu faz no primeiro semestre da faculdade. Parasita é o teu TCC. Acabou, a gente pode encerrar o programa aqui. Não, eu chamo o Parasita de tese de mestrado, nem vem, vai se fuder. É que pra tese ele já tá pronto. Vamos botar como mestrado pronto, então. O cara ganhou o diplominha de mestre. É que, tipo, o Poço realmente parece um trabalho de faculdade, tanto que é o primeiro longa-metragem do cara, né, então... É só tu pegar e comparar os 2 orçamentos. Não tem comparação. E outra coisa, estão parecendo aqueles alunos do primeiro semestre olhando lá o mestrado, lá o doutorado lá do cara, e não é tudo isso. Não, mas é que a questão do orçamento não tem nada a ver com a ideia, porque tu pode ter um orçamento de 1 zilhão de quinquilhão de dólares e ter uma ideia ruim, não vai ficar bom. Deixa eu até olhar o orçamento. Mas voltando, o Poço, ele foi feito pelo... Qual é o nome do diretor mesmo, MD? Tu que sabe? Do Poço? Peraí, deixa eu pegar aqui. O Poço, ele foi dirigido pelo Galder Gazzetelo Urrutia. Me xinguem, não falei certo o nome dele. Esse filme é uma produção espanhola
e foi financiada pelo Netflix ou algo do tipo, né? É uma produção original do Netflix, melhor dizendo. Isso, é da Netflix, de um diretor bem novo aí. Ele produziu antes do Poço 2 curtas-metragens. Esse foi o primeiro longa-metragem dele. E ele já foi indicado aí para prêmio de revelação do ano. Ou seja, que é um prêmio voltado para diretores que não tem nenhuma grande história por trás, que chegou no solapo ali, que foi o caso Sim, dele. revelação, né? Tava escondido. Daí ele foi descoberto e não achado. Só para complementar a informação aí, o Parasitas, o orçamento dele é 13,5 bilhões de dólares. O orçamento do Poço é 592 mil dólares. Então é só 13 bilhões a mais Não, que mas a tem ideia pra do gastar, Poço... né? E aí, questão de ideias... Não, é exatamente o que eu vou te dizer. Com 13 bilhões, tu compra milhares de ideias. Tu vai ter um time de pessoas trabalhando no teu filme pra deixar ele mais atrativo. Coisa que Não, mas no fim das contas... Não quero defender nenhum dos dois. Sim, até porque tu falou que tu não gostou de nenhum dos dois. Mas no fim das contas, é assim, ó. A ideia do Poço, ela é muito boa, muito, muito boa. Só que eu achei uma execução fraca. Não que eu seja um crítico de cinema, mas a gente já vai entrar nesses detalhes. Parasita é uma produção de 2019, da Coreia do Sul. E é do diretor Bong Joon-ho, que foi o cara que ganhou o Oscar de diretor, não foi, MD? E o melhor filme, logicamente. Isso aí, isso eu acho que ele ganhou Oscar por roteiro também. Não, mas daí é diretor. Tá, foda-se, não, tô falando merda. Não, mas ele ganhou alguma coisa antes do diretor, no mesma noite, acho que ele ganhou 3. Os dois ele pessoais. ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor filme estrangeiro, melhor direção de arte e melhor montagem. É isso que 13 bilhões compram, né? Muito bem. O outro gastou 500 mil só em sangue, né, meu? Não sei, né? Só em tinta. Eu separei aqui, ó. A minha ideia é a gente fazer o seguinte, pra não perder, pra gente otimizar o nosso tempo e não fazer muita bagunça, porque cada filme daria um programa em si. Ainda mais o Poço, porque apesar de eu ter achado o Parasita uma produção absurdamente superior em qualquer sentido, pode ser pelo dinheiro, pode ser pelas ideias, pela música, enfim, o Poço tem muito mais símbolos, não muito mais símbolos, mas ele tem mais coisas escondidas de uma forma óbvia, que tu olha e tu pode se intrigar. O número dos andares, o porquê da panacota, enfim. Já no Parasita, a leitura dele não é tão óbvia, então tem que prestar mais atenção. Então acho que cada filme seria melhor num programa. Então a gente vai fazer o seguinte, cara. Eu proponho o quê? Tópicos do primeiro filme, tópicos do segundo filme, e depois no momento final a gente faz uma mistura aí dos dois. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar pelo Poço. O motivo da gente começar pelo Poço é basicamente o motivo de que eu vi primeiro, eu anotei primeiro, é o que tá o primeiro aqui na lista, e bem ditador é isso. O Poço tem basicamente 2, 4, 5 personagens principais e a menininha do fim do filme. E, um aviso, obviamente, né? Quem não viu os filmes e não quer ter nenhuma surpresa, não assiste o nosso programa. Não ouve. Mas voltando aos personagens. Tem o protagonista, que é o Goreng, não sei falar. Temos o velho assassino, que é o Trimigazi. A mulher, que é a que desce com o cachorro, que é quem trabalha para a empresa, que é Imogari. O personagem que tenta fugir com a corda, subindo de andar em andar, é o Barate. E a mulher que está procurando a filha dela, que é a Miharu. Partindo nos personagens, a gente tem uma ideia bem clara, que ela fica clara no filme, né? Que cada personagem representa alguma coisa. O Rafael falou muito bem quando eu fui falar pra ele que eu detestei o filme, que aquele personagem, o velho, o Trimigazi, ele representa a classe média, né, Rafael? Sim. Sim. Sempre, né? Tá bom. Obrigado. Mas o que faz ele representar a classe média? O que ele tem de nítido do pensamento burguês médio? Olha, o momento que eu assisti o filme, eu estava tentando assistir ele de forma aberta, uma expectativa ou
quando eu me deparei com aquele personagem, a gente pode ver, ele tenta, quando ele, por exemplo, está muito presente nele o consumismo, né? Quando ele compra as facas, aí ele acaba comprando um produto que substitui aquele que ele comprou, e ele com raiva joga a televisão pela janela, acaba matando uma pessoa. Isso é a morte das pessoas por causa do consumismo, é uma crítica bem forte ao capitalismo. Mas... E sem querer te cortar, mas para além de ser uma pessoa, é um imigrante que ele não se importa que seja imigrante, né? Que nem era para estar lá porque é um imigrante. Então assim, é claro que há um desprezo por uma classe, mas ao mesmo tempo ele necessita dessa classe mais baixa. Por exemplo, quando ele fica sem comida, que eles vão lá para a parte de baixo do poço, eles ficam sem comida, tenta manter o personagem principal vivo, é uma alusão à necessidade de ter o status quo dele, né? Manter a vida da classe média, ele precisa consumir a classe baixa sem matar ela, senão ele acaba morrendo. É uma alusão bem forte a isso. Em vários outros momentos ali também fica claro, para quando tu está assistindo o filme, tu nota, né, essas peculiaridades dele aí, a violência, o desprezo pelo que tem quem está abaixo, né, está preocupado com a situação dele ali. Ele não se importa com se vai sobrar comida para quando descer um outro nível. Ele se preocupa em tratar mal quem tá abaixo dele e se preocupa em ignorar ou querer o lugar de quem tá em porque cima. assim, tu vê assim, ele maltrata quem tá embaixo porque ele é maltratado por quem tá em cima. É o que a classe média faz. Ela toma o opressor que deseja, o oprimido que deseja virar opressor, isso, né? O filme inteiro é isso. Na verdade, agora o Rodrigo roubou toda Tudo que tu ia falar. Acabou o programa aí, porque assim, o Rodrigo definiu completamente. É o que o Fanon fala, né? Isso aí é Fanon de cima a baixo. Porque é o que ele fala exato. Todo momento, os dois filmes fazem isso. E na verdade, um terceiro, que eu vou citar mais tarde aí, o filme também ele tenta passar isso. E onde o oprimido, ele sempre vai querer ser o opressor, ele deseja o que o opressor tem. E nesse senhor aí, ele está representado quando quem está acima gospe, urina e defeca ali na refeição dele, ele aceita, come da mesma forma, mas retribui isso para quem está embaixo. Né? Esse Exatamente. É o papel clássico da classe média no mundo. Classe mundial. E também tem aquele aspecto de que ele já teve oscilando em todos os andares, né? Então dá aquela impressão de que como se fosse a ascensão econômica do pobre, né? Perfeito, é isso aí. O que o filme, quando eu vi o filme, eu não sabia que as pessoas mudavam de andar de forma involuntária, né? Eu achei isso um pouquinho ruim para a ideia do filme, porque é claro, o diretor disse que não se tratava apenas de uma crítica ao nosso sistema vigente, mas tu não tem essa mobilidade tão frequente na sociedade, sabe? Então, justamente o momento do filme que ele propõe a reflexão de tu, que é representado por esse senhor, que tá lá embaixo, tá lá em cima, e o bom é estar no meio, muitas pessoas, muitas não, a maioria não vai ter essa noção porque a gente não vive nessa mobilidade, sabe? Então, talvez... mas... Agora fala, me cortou, fala. Não, vai, Rodrigo. Não, eu entendo isso, mas ainda, por mais que aconteça isso, eu não consigo ver uma distância tão grande entre esses andares, entre essas classes, sabe? Eu ainda consigo trazer elas para um universo, comparando com a sociedade, mais dentro da própria classe de subalterno, assim. Mesmo que em algum momento tenha uma maior variedade de comida, sabe? Eu ainda coloco como se tu estando preso dentro de um lugar e tendo a tua capacidade e tendo a mínima capacidade de regulamentar a tua vida, já te coloca nesse lugar de que tu pode ter um pouco de ascensão, aí tu tem um pouco mais de alimento, mas todos, eu acho, dentro, mesmo agindo de forma completamente desumana, né? Mas dentro dessa torre, todos eu acho que
perpassam muito no lugar do primeiro, sabe, estar num lugar desse oprimido. É que uma coisa que fica bem clara no filme é que o andar zero também faz parte da torre, que é o andar que é produzido tudo. E justamente o andar zero, por eles... Entendi eu isso, né? Por ser o número zero, ele tá fora da contagem normal, sabe? Ele não é. Ao mesmo tempo que ele não é. Por isso que ele é controlado e ele é habitado pelas pessoas que produzem e que organizam tudo. É claro, não administram e tal, mas o que eu tô querendo dizer é, Mas não administram, né? Isso. quem faz a comida e tudo é parte do sistema e tá dentro da torre, sabe? E a própria administração, como aquele outro personagem que não é citado, o da cadeira de rodas fala, a administração não vai ficar sabendo. Quem vai ficar sabendo é durante o caminho da ascensão da mensagem e quem produz a comida e os recursos. Mas a administração em si, que na minha visão é o sistema, não vai ficar sabendo. O capitalismo, o comunismo, ou o que for, eles não são conscientes de si. E As tem pessoas que são. um ponto, agora que tu pegou o andar zero, um ponto muito fundamental pra contribuir com isso que tu falou, Pablo, é que em todas as cenas em que as pessoas no andar zero, o som delas conversando, delas falando, não aparece. É abafado. E as pessoas que produzem, aparece ela diversas vezes sendo controladas, tendo um extremo controle de qualidade, sendo exigido um rigor na arte de produzir aquilo com um máximo de perfeição. E quando tiver qualquer erro, que é o que apareceu, é a exigência, o xingamento, a depreciação e tudo sem som. Então dá a impressão de que o próprio filme, ele parece que está dizendo qual é a nossa posição perante ao filme, em que a gente não consegue escutar a voz daquele que está produzindo ou daquele que está por trás de toda a estrutura do poço. Concordo com o que o Rodrigo falou e acho muito interessante isso de não se ouvir a voz, porque parece que é aquela força invisível que comanda os governos. A mão invisível do mercado. Mas eu não queria citar o mercado, e sim assim, o governo, né? Não tem ninguém planejando como as pessoas se matam lá embaixo, mas tem alguém produzindo, né? Reproduzindo aquilo. Isso, que de não se importar. Ou até sabem que se matam, mas dane-se, né? O Brasil não pode parar. O padrão tá ali, né? Mas essa coisa invisível que tem que ser perfeito, mas ao mesmo tempo não se importa com as mortes que estão acontecendo. Sim. Agora eu quero trazer de volta ali, pegando o gancho que o MD botou, depois dessa contribuição do Rafael, que é o seguinte. O MD falou da falta de voz. No filme a gente tem uma personagem que é a Miharu, que é dita que é uma mãe procurando a sua filha, ela não fala, e o diretor deu a entender, né, através das próprias explicações do Netflix, então eu prefiro confiar no vídeo de explicação do Netflix, quem fez o filme, do que qualquer teoria que tenha por fora. A Miharu, ela, entre outras coisas, ela quer dizer, a palavra Miharu quer dizer proteger e ou fazer ver. Então, assim, ela representa os imigrantes que são refugiados e tal, que fogem dos seus países por N motivos, e elas frequentam e variam e têm contato com várias camadas da sociedade. Por isso que ela está sempre subindo e descendo andares, que ela está sempre no meio da comida e não consome. Mas como é que a gente pode entender ela além disso? Porque não pode ser só isso. Vocês estão entendendo? Não pode ser... Eu entendi o que tu tá falando, mas quando eu tava assistindo, sem ver, eu não vi nenhum documentário explicativo, nem li nada. Então, assim, eu posso estar falando coisas que não tem nada a ver e vocês depois vão me corrigir, tá? Mas o que eu, assim, ó, agora tô falando isso, é lógico, faz todo sentido, porque ela sofre tentativas de estupro, ela é espancada, né, como muitas mulheres imigrantes são na Europa, ela tá no Brasil, nas Américas. Mas assim, o que me chamou a atenção é a violência que ela usa quando ela sofre isso aí, a agressão, e me lembrou muito uma face da guerra,
E ela tá sempre procurando uma filha que seria a paz. É essa a questão. É essa a questão. No filme, nas explicações e tal, ela tá procurando a filha, que nem tu comentou da guerra, e ela é muda porque ela não tem voz. E geralmente na guerra, quem luta não tem voz. Quem tem voz são os mandantes. O Rafael pode falar isso melhor do que qualquer um aqui, ele que manja muito de guerra. Então quem faz as guerras é o primeiro-ministro, é o presidente, são organizações, são grupos, são interesses, mas não as pessoas que nela de fato morrem, né? Que é o caso da Miharu procurando sua filha. A gente também tem a Imogari, que é a mulher que trabalhava no recrutamento lá para a empresa do poço. E quando ela aparece no filme, ela fala do câncer que ela tem. Então, basicamente, a gente acaba passando por 3 desejos no filme. O desejo do Goreng, que é o certificado homologado, né? O diploma. O Trimigazi é ter a liberdade dele. Só que, no vídeo da Netflix, que está no YouTube, a gente pode até linkar depois para vocês, fala que todos estão lá atrás desse desejo. Um é ser livre, outro é ter um diploma, e outro é resolver o câncer. Mas ela deixa bem claro no filme que ela ficou sabendo que o câncer dela não tem cura. Por isso que ela entrou no posto, ela desistiu. Será que essa relação do poço ela é o resultado para a gente atingir os objetivos? Essa relação de consumo e de conflito? Um comentário sobre essa personagem. Ela, mesmo assim, eu conversei com a minha esposa que ela leu, ela assistiu alguma coisa sobre o Poço, e a gente chegou a uma conclusão sobre ela ser os governos, se ela ser e o que me chamou muita atenção assim, o fato dela ter um câncer, mas ela não morre do câncer em si. É o governo doente que não morre pela sua doença, né? A própria burocracia, na verdade. Que não morre pela doença, porque assim, a gente vai olhar, o que está acontecendo nos nossos governos atuais, os capitalistas, eles estão sofrendo de uma implosão interna. E a gente não sabe quanto tempo eles vão durar, ou como vai ter um novo bloco histórico, se vai mudar alguma coisa na nossa realidade, mas que vai estar consumindo os governos e não vai sustentar por muito tempo, nem tem como, porque senão a gente vai ter uma massa de pessoas mortas, fome, que nem assim agora, né? Despreparo dos governos para essa pandemia. Não é uma pandemia, Sim. que nem a gente comentou no outro chá de história sobre epidemias, que tem uma mortalidade, nome daquilo? Mortalidade? Uma taxa de Não, mortalidade. Mortalidade. é muito alta, é em torno de 5%, não era isso? Não chega a 10, né? Então, se tem um vírus com uma capacidade de mortalidade mais alta, tu imagina o que vai acontecer com o planeta. Porque os governos estão despreparados para enfrentar isso. Olha só, o Brasil, eles querem tirar o isolamento social por causa da economia. Sabe, a China voltou agora a se fechar porque estava um novo surto. Então, assim, tem despreparos. A China soube lidar muito bem com o caso, mas só que ela relaxou e voltou. Então, assim, não tem um contingente, uma estratégia de organização dos casos. Claro que foge um pouco do filme, mas assim, o filme faz mais dita mais ali é o despreparo dos governos para lidar com essa situação da alimentação. Se alguma coisa não acontecer, camadas e mais camadas sociais vão morrer. Aí é que está a crítica do sistema social. Sim, e a própria passividade dessa personagem, né? Porque ela é a personagem que pede pela solidariedade espontânea para todo mundo, ela tenta o diálogo. Só que esse tipo de diálogo cai muito bem na realidade em que a gente vive a pandemia e que a gente teve no início dela os surtos de ir no mercado e comprar tudo que dá. Que é basicamente o que acontece com a comida no filme, né? Então, o que eu ia dizer é que eu penso que o filme, ele tem uma crítica, de certa forma, que até é óbvia, mas eu acredito que o tempo em que foi lançado, o momento que ele foi lançado é bom, sabe? É que pra mim, o filme, fora essas explicações todas, ele tem mais um retrato social do que uma crítica.
É claro que isso aí é extra, é mais um retrato do que uma crítica, porque uma crítica ela vai fazer com que ela vai tentar dar um sentido, né, um sentido contrário, vai desdizer, vai dar um argumento contra. E ali o que ele está mostrando é um panorama, ó. Sociedade é mais ou menos assim, puf, claro, com metáforas, né, mas a sociedade é mais ou menos isso. E aí expõe ali o quadro. Eu acho que isso aí é o que o MD falou quando a gente estava conversando sobre o programa. O MD vai falar agora, e ele vai falar melhor do que eu. Isso é uma crítica a tudo, porque eu entendo que já é uma falta de esperança total, né, MD? É uma crítica a todos os sistemas, por isso que nenhum vai ser melhor que o outro. Todos são ruins. Isso vai bem direto com o que a gente falou no começo, que é um trabalho da faculdade, justamente porque quando tu tá escrevendo a tua monografia, o teu TCC, trabalho de conclusão de curso, ele tem um objetivo de te tornar familiar com o sistema burocrático que é escrever um trabalho acadêmico, né, com todo o rigor da ABNT. E os trabalhos de TCC, eles se resumem a explicar um fato que já é algo que já é muito debatido, só para te provar que tu tá dentro dos parâmetros. E daí esse filme, com o que o Rafa mesmo falou, ele parece que ele tá resumido só em explicar. E daí quando o diretor se manifesta, parece muito mais isso. Quando o diretor falou em diversas entrevistas, e muita gente não entendeu o final, isso, aquilo, e a última cena do final, ela realmente foi recortada. Ela foi gravada, que no caso a cena que a gente conhece é a criança subindo no elevador depois de ter comido a panacota. Tinha um recadinho, né, na panacota. Isso, o que o diretor falou, a panacota em si já era o recado, né? Mas o que o diretor falou é que tinha uma cena depois daquilo que optaram por tirar para deixar o final em aberto, que talvez tenha estragado mais ainda, e que ele deixou bem explícito que o filme começa com uma crítica ao capitalismo e depois ele se torna inteiro uma crítica ao socialismo, e um socialismo mal desenvolvido que estava muito na cara que ele queria dizer um socialismo de guerra e não a um socialismo marxista, como a gente conhece, é bem mais teórico e nunca foi praticado. E também, para explicar mais aí no final, ele diz que o último andar, no caso o 333 e aquele todo escuro, eles não existem. Ou seja, aquela criança não existe, a burocracia que a gente já falou, ela deixa claro que menores de 16 não entram. A Mihara fica claro no filme que ela não tem um filho, uma filha no caso. Então, mas é que essa questão, como é que a criança não existe se na cena final, que seria e não foi lançada, ela chega no último andar, ou melhor, no andar 0? Porque a subida e a mensagem é uma manifestação do desejo subconsciente do protagonista. Isso é o que fica claro no filme. Ou seja, se a criança não existe, provavelmente o que subiu não foi a criança, e sim a panacota intacta. É isso aí que também que é interessante, porque o que eu vi também, segundo a Netflix, o que não existe é o andar embaixo. Sabe aquela parte que a plataforma fica embaixo do andar 333? Que é tudo escuro? Isso, ali não existe. Ali é a morte do protagonista. Mas a subida da criança, ou do que seria a panacota, no primeiro momento seria a panacota porque ela seria açúcar e creme. É coisa para criança, é uma coisa pura. E a criança em si é a pureza maior, né? Que é quem vai comer a panacota e ser alimentada pela bondade das pessoas que levaram comida até lá embaixo. Então dá aquela ideia de que é a próxima geração, é a salvação da sociedade, sabe? Aquela ideia antiga. Não, pra mim isso é ridículo. Que é a mais fraca. E isso pra mim é a maior crítica que tem, minha maior crítica com o filme, né? Claro que é bem óbvio que ele deixa isso bem aberto pra
fazer uma segunda continuação, assim, fazer uma continuação do filme, né? E aí isso, sim, não, eu acho, eu não cheguei a ver as entrevistas dele, de que ele explica, eu não vi nenhuma ainda pra saber o que ele fala sobre o final. Porque eu fiquei com ranço do final, assim, né? Não, eu achei que tu ia falar alguma coisa. E aí, quando dá essa parte da pessoa subir, me dá um desgosto, assim, sabe? Porque vai trazer essa mesma coisa que o Michael disse, assim, ó, essa ideia de que a gente aí vai pro lado da educação, né? Que o futuro são as crianças. E eu tenho um pouco de ranço com essa ideia, assim, porque leva para um lugar de leva para um lugar de uma ideia utópica muito distante, assim. Eu tenho ranço com a ideia de utopia já. E aí quando traz para essa ideia dessa utopia que tá distante, que tá na criança, que nós temos, sabe? E aí isso para mim é a parte ruim do filme, uma delas, né? Apesar de ter outras partes que eu gosto muito, assim, tem coisas que eu gosto muito no filme mesmo, que me deixam muito feliz, que é as alegorias e as imagens, sabe? O simbolismo de dentro do próprio filme, sabe? A noção de simbólico, que nem o Mike comentou sobre o silêncio, né, da parte do pessoal produzindo, que tá mais na questão tem questão da técnica, da estrutura cinematográfica, né, do que no próprio enredo em si, assim, né, a escolha do poço, a simbologia do subir, descer a comida. Eu acho que tem alguns pontos dentro dessa área simbólica, sabe? Que são muito mais interessantes da forma como se desenvolve e da forma como ele quer criticar os regimes. O interessante, o Rodrigo tá falando, porque eu concordo muito com ele, no sentido assim, ó, o filme em si, ele tem uma qualidade cinematográfica, umas técnicas de representação melhores que a do Parasitas, por exemplo. O Parasitas ele tem cenas bonitas, fotografia, os elencos, tudo assim. Mas a representação, que nem o Rodrigo falou, as alegorias deles são mais interessantes para mim do que a do Parasitas. Parasita. O Poço ele tem ele é batido em momentos que é que nem o Rodrigo falou. O lance da pureza da criança acendendo, eu acho batido assim, ó, demodé. Tá? Já deu o que tinha que dar isso há 30 anos atrás. Outra parada que me incomoda muito são 333 andares, com 2 pessoas em cada um. Isso é igual a 666 para representar que o prédio é infernal. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Não, isso é muito clichê. Essa sim, essa foi ruim, assim, essa foi péssima. Eu ainda não me liguei na primeira vez que eu vi o 333, porque eu não me liguei em contar os personagens. A criança fica... É batido demais. Os andares você ainda tem que contar. Mas, cara, assim... como é que eu vou dizer? Eu não sei se eu cheguei a falar em privado no grupo ali que a gente estava debatendo sobre gravar o filme. Mas a minha opinião é assim, ó. Uma onda de referências num mar de violência desnecessária. Não sei se alguém vai me criticar por isso. Mas a violência que aparece ali é gratuita, realmente? Não é que ela é gratuita, ela é nojenta, sabe? Ela é simplesmente gratuita por um sentido óbvio. A sociedade que vive, ela é violenta daquele jeito ali, nojento, gratuito, sem sentido. É exatamente aquilo ali que o filme botou. Não tem... principalmente no Brasil, que é uma sociedade patriarcal, machista, violenta, completamente desnecessário. Então a crítica ao socialismo que ele faz ali, a violência socialista, porque assim, o que me incomoda muito assim, nesses filmes assim, o socialismo é que eles não fazem uma crítica ao socialismo, fazem uma crítica ao stalinismo que aconteceu. O comunismo nunca aconteceu, o socialismo nunca foi... sua essência nunca foi aplicada. Então isso que me incomoda, sabe? Me incomoda muito que, eu vou fazer uma crítica ao socialismo. Então tu pega lá o Marx, lá tu dá uma lida e tu pode criticar. Faz um teu artigo, faz um filme baseado naquele... os caras não vão criticar o stalinismo, aquela coisa que mandou matar até a família da mulher dele. Isso aí tu pode criticar à vontade.
Porra, mas aí tu vai fazer uma crítica ao socialismo, a violência, não sei. Não, então tu não tá criticando o socialismo, tu tá criticando o stalinismo, ou sei lá o que tu quer criticar. Não, eu ia falar que esse socialismo de guerra, dentro da minha ignorância em relação à historicidade, é um modelo, né? É uma visão do socialismo, né? Então, então, e tu vê de certa forma, eu acho até no diretor um certo preconceito em relação às vertentes que a gente hoje traz como esquerda, né? E aí, claro, eu acho que para uma plataforma como a Netflix e para uma discussão rasa que a sociedade tem sobre isso, ele serve como alguns pontos de impulso para se discutir, mas daí peca em outros. Eu acho que quando vocês dizem no começo lá que ele é o início da faculdade, eu acho que se cai bem, assim, sabe? Como um ponto de início, assim. Principalmente eu gosto das partes quando eles começam a descer os andares, observando, né? Os dois lá descem os andares, observando. Eu acho que é bacana pra gente fazer esse paralelo de discussão, né? Eu vou trazer aqui na conversa o que o Rafael falou. O Rafael já gravou com a gente o nosso episódio de Matando Aula. Que ele falou que esse filme... Não, outro Rafael, exato. Ele falou que esse filme ele é a chance de debater assuntos que as humanas, a academia, já debate há muito tempo. E que, é claro, esse filme ele não propõe nada novo. Mas ele é uma das poucas coisas que no cenário atual propõem o debate. Então, ele não é genial, ele não é brilhante, ele mal é bom. Mas a forma que ele é feita e a forma que ele atrai tantos olhares, ela sim é importante para se problematizar. É claro, as massas não vão, né, ter todo aquele engajamento para transformar o mundo, mas acho que ele faz muito bem a função de propor o debate, por mais que ele não proponha uma crítica ou uma reflexão mais acentuada. Porque, que nem o Rafael falou, o filme pega muitas pessoas pela questão da violência. E é uma violência bem explícita. No Parasita tem morte, tem esfaqueamento, tem pedrada na cabeça, violenta, só que ela não é tão orgânica, ela não é tão... Não vou dizer real, mas ela não é tão... Como é que eu vou explicar? É trash, não é tão gore, sabe? Não é visceral. Ela é a violência artística, não visceral. Eu vejo o visceral nos dois, mas em outros aspectos diferentes, assim. Mas eu concordo contigo que a forma explícita do Poço, ela tem um apelo... Eu vejo que ela tem um apelo visual, sabe? Um apelo mais chamativo, assim. Tipo, olhem a violência aqui, denotem essa violência. Apesar de certa forma, eu concordar com o Daniel sobre... Tem uma análise... Daniel não veio. O Daniel? Daniel, olha só. Com o Rafael, gente. Eu confundo os nomes tudo, desculpa. E eu concordo com o Rafael, apesar de eu concordar com o Rafael, que tem uma explicação lógica sobre o motivo de ter colocado a violência em evidência, fazendo essa relação com a nossa sociedade... Mas daí eu acho que não tá... Eu acho que no Parasita se encontra mais essa violência, apesar, né? E ali eles fazem um apelo visual que é justamente uma espécie de marketing do próprio filme sobre, sabe? Marketing do próprio filme pra época de agora, entende? Então eu vejo que ele... Aí é minha interpretação, eu vejo que o diretor ele se utiliza... dessa análise que tem sobre a violência da sociedade, mas traz pro campo, vamos dizer, que horror essa palavra, do marketing pro filme. E não desenvolve isso de uma forma um pouco mais, talvez poética seja a palavra, sabe? É uma boa abordagem, que eu tendo a concordar com isso. Jesus, mas você também falou que é um preconceito do diretor, talvez, e o Rafael também falou, né, por criticar o comunismo ou o socialismo baseado numa visão. Mas eu acho que, como apenas isso foi implantado de forma efetiva, né, na realidade histórica, não tem outra coisa para se criticar, sabe? Não tem como se criticar a ideia de algo que pode ou não dar certo, sendo que ela não foi aplicada. Ponto. Dito isto, e lembrando aqui que o nosso editor MD tá me dando uns tapas na cara porque já tem 1 hora de poço, eu quero caminhar para os momentos finais desse bloco, rapidinho. Ih, meu Deus. Para te falar do protagonista, que é basicamente o Don Quixote.
o Goring. No Prota- filme... Oi. Fala, MD. Protagonista inconsistente, fraco, não tem merda nenhuma pra falar, não fala nada, entrou lá por causa de um cigarro e não falou nunca mais da merda do cigarro, entrou lá por causa de um certificado, nem sei que merda de certificado ele quer, ele não serve pra nada. É isso aí, essa é a minha sensação com o filme. Mas voltando pra... E o Poço também, a ideia de entrar um assassino e entrar alguém porque quer, mas enfim. O protagonista, ele é uma ideia, uma assimilação, uma aproximação do Dom Quixote, e no filme vai tendo esse trocadilho do nome dele, não do nome dele, mas do que ele representa, do quixotesco, do que imagina as coisas idealizadas e que quer mudar o mundo, com chamar ele de Messias. O filme deixa, ou melhor, as explicações deixam claro que é o seguinte: ele é chamado de Messias porque ele propõe melhorar tudo para todo mundo e tal. Só que ele não é o Messias, ele é o Quixote. Ou seja, toda a luta que ele fez não se concretiza numa transformação efetiva. Sendo a criança, sendo a panacota, sendo o que for, que vai chegar a ser a mensagem entregue, ela não vai mudar a realidade. Se ela mudasse a realidade das pessoas, seria um milagre. Aí ele seria o Messias que tanto falam no filme. Tu não é o Messias que vai salvar todo mundo e tal. Por não ser, o filme deixa a entender que o plano dele não... Foi um sacrifício, foi lindo e tudo, mas não mudou nada. O que vocês podem me apresentar sobre ele, MD, primeiro aí, que é o que está mais revoltado com ele? O próprio diretor falou que o protagonista, ele... voltando à discussão que a gente estava falando antes. O diretor disse que ele utiliza do socialismo para convencer as outras pessoas a aceitarem o ponto de vista dele e oferecer comida a todo mundo, mas quando alguém diz não ao ponto de vista dele, ele mata. Então o diretor fala que ele mata mais da metade das pessoas que estão no poço, por não concordarem com o ponto de vista dele. Se fuder. Isso é meio complicado, porque, de novo, tu tá querendo criticar um sistema ou uma ideia baseado em outra realidade, né? A realidade de emergência do poço e a possível certeza de que tu vai ter uma resposta direta e rápida quando a mensagem chegar, ela não tem um paralelo com a nossa realidade. Assim como a crítica ao capitalismo no filme e ao consumismo também não é uma comparação direta, né? Isso complica muito a própria produção dessa ideia no filme de crítica. Eu acho que ele tem um detalhe muito importante, que é deixado em segundo lugar, que é o Barat. É o cara que ele conhece no Sexto Andar. E isso me lembra o documentário A Negação do Brasil, que o personagem negro sempre é o ajudante. Se ele tem que ser alguém principal, ou ele é o ajudante, ou ele é alguém que quase está lá, ou ele é alguém querido pelo público que morre. E nesse filme, além de ser tudo isso, o Barat, ele morre, ele é o Sancho Panza, e ainda cagam na cara dele, né, cara? Horrível. Não podia cagar em outra pessoa, ou o protagonista não podia ser negro e o personagem que vai ajudar ele ser branco, ou ibérico, ou o que fosse, sabe? Eu acho que o filme peca muito, porque ele tenta dar ideias pra discussão, só que ele reproduz, não numa forma de retrato, talvez, mas numa forma impensada já. Tu bota o negro pra ser o cara que vai morrer, o cara que luta até o fim, morre, e ele é humilhado. É claro, é a realidade, né? A gente nunca, no Ocidente, assim, a gente não tem, através do preconceito, racismo e tal, própria história das Américas, aí, Europa com escravidão, a gente não tem o negro como alguém em destaque, em evidência. Só que quando o filme propõe isso, essa discussão, ele na verdade não propõe discussão, ele faz só um retrato de algo que tem que ser separado, sabe? E ele faz isso muito desnecessariamente.
Eu não sei se alguém... Não desenvolve? Exatamente, ele joga na cara e fala, ó, isso que acontece. Tá, mas eu acho que como uma responsabilidade, talvez, sabe, de repensar essas questões. Porque por mais que a personagem da Miharu, ela tenha sido passado por situação de ser molestada e violências e tal, ela sempre se defendeu e ela tinha o motivo de proteger a filha e procurar a filha. Já o Bharat não, ele só sofre no filme porque ele quer algo melhor, e é claro, uma luta super digna, só que é isso, sabe? O personagem, ele parece que tá lá só pra ser o escudeiro do principal. Rafael, o que tu acha? Talvez esse seja o objetivo do diretor, fazer uma crítica a tudo isso que tu colocou. Ao negro ser sempre o parceiro, ser sempre o quase, além de levar uma cagada na cara. E pra mim foi uma forma de chamar a atenção. Olha, acontece, é assim que faz. Por isso que eu acho que é um retrato e não uma crítica. Ele pode ter tentado. Sim, retrato. Só que ele bota isso na tela e... É claro, isso sou eu falando de novo. Eu acho que a responsabilidade que ele tem como um filme que traz tanta simbologia e tantas ideias seria colocar essa questão em xeque e em debate de uma forma mais explícita. Porque a gente está acostumado a ver o negro morrer ajudando o branco. Ou ver o branco se sacrificando pelo negro, sabe? Sim, mas é por isso... É por causa assim, tem simbolismos tão interessantes. É uma droga, por isso que eu não gostei do filme. Não, parece que ele pegou um ticket de eu vou fazer um retrato da sociedade, então eu posso falar a merda que eu quiser. Porra, não. É, isso que me passou a sensação, sabe? Eu acabei de ver o filme e eu fiquei triste. Eu acabei de ver o Parasita e pensei, nossa, que filmão. Mesmo tendo violência e sofrimento o tempo todo, sabe? Não, nenhum dos dois dá pra dizer. Bueno, vamos... Eu acho que a gente já falou de todos os personagens, não perdeu nada. Já sabemos do que se trata o Poço. Pessoal, Parasita. Vamos adiantando aqui. Parasita, ele é basicamente uma família de 4 pessoas, de uma classe social muito fragilizada, que procura emprego para se virar de várias formas e acaba encontrando como saída trabalhar para uma família de classe alta, talvez não tão alta assim, né? Mas enfim, com muitas posses, formada por 3 pessoas e uma governanta. 4 pessoas também. É um espelho. 4 pessoas, exatamente. E cada uma dessas pessoas é uma forma de ascensão, cada uma dessas pessoas ricas é uma forma de ascensão para cada uma das pessoas pobres. Então, eu acho que o filme tenta espelhar situações que a gente encontra no cotidiano. Ambos são pais de família, ambas são mães de família, temos uma filha privilegiada de um lado e um filho privilegiado do outro. Na verdade, são 5 pessoas da família rica, né? A governanta da casa também conta no início. Então, assim, o que a gente pode trazer desse filme? Os assistirem esse episódio devem saber que ele foi dividido em 2 partes. A primeira se trata da introdução e do Poço. A segunda parte vai ser sobre o Parasita.